Continuando nossa série de vídeos sobre precificação, iremos nos aprofundar hoje um pouco mais a respeito sobre os modelos de alocação. Você sabe quais são as diferenças entre o modelo de cota fixa e cota variável e como eles impactam tanto a sua complexidade como o risco operacional do seu negócio? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom, pessoal, no nosso vídeo de hoje, iremos nos aprofundar a respeito dos modelos de alocação. Então, quando a gente fala dos modelos de alocação, nós estamos falando basicamente com relação às cotas de distribuição da nossa lista de beneficiários de uma unidade geradora. Então, existem diferentes formas de se trabalhar essa lista e hoje a gente vai estar falando dos dois principais modelos de trabalho, que é principalmente relacionado ao modelo de cota fixa ou ao modelo de cota variável. Então, bom, vou trazer um pouquinho para vocês aqui, de uma forma figurativa, o que a gente vai estar falando a respeito. Bom, quando a gente fala de uma unidade geradora, né, que ela tem uma lista de distribuição, basicamente nós estamos falando que para aquela unidade geradora ela vai ter uma lista de beneficiários que vai ter um percentual com relação ao excedente que ele vai receber do que aquela unidade geradora produzir, tá? E essa lista ela tem que ter aí uma distribuição que some 100%. Né? Ou seja, 100% das cotas daquele meu excedente serão distribuídos efetivamente. Então, cada beneficiário ele tem ali o que a gente chama de uma alocação, ou seja, uma cota relacionada a uma usina ou a várias usinas. Né? Então, quando a gente fala que o modelo se chama cota fixa, significa que aquele cliente ele está entrando naquela usina como beneficiário e ele tem um percentual definido, ou seja, ele vai ficar com 1% da geração de excedente daquela usina por um determinado período ou por um período indeterminado, tá? Então, ou seja, ele vai sempre estar recebendo todo mês 1% daquele excedente. Então, essa é uma cota fixa, tá? Então, uma vez que você trabalha o modelo de cota fixa, todos os seus beneficiários recebem proporcionalmente ao excedente que você produz, tá? E isso não muda ao longo do tempo, né? Todo mundo vai receber exatamente a mesma cota todo mês. Agora, uma vez que você trabalha o conceito de cota variável, significa que o beneficiário está aderindo àquela unidade geradora, né? Ou até um pool de unidades geradoras de uma entidade jurídica, mas ele não está ficando, né, com uma cota definida. Quem vai fazer essa definição de alocação é o próprio gestor, ele que vai administrar quantos por cento você precisa receber daquela unidade geradora ou daquelas unidades geradoras para compensar efetivamente ali a sua média de consumo mensal, tá? Então, nesse formato, a gente fala que a cota é variável, ou seja, todo mês ou de X períodos em X períodos, o gestor vai lá e faz um ajuste com relação ao seu percentual de cotas daquela usina ou naquelas diferentes usinas que você está recebendo excedente de energia, tá? Então, bom, para elucidar para vocês um pouquinho a diferença entre os modelos, né? Eles basicamente são dois modelos que têm aí prós e contras diferentes. Então, principalmente no que diz respeito à complexidade de gestão e administração, bem como a facilidade ou complexidade de reposição de beneficiários, uma vez que o beneficiário deixa, né, de partilhar ou de receber créditos de uma unidade geradora sua, por exemplo. Tá? Então, aqui a gente vai trazer o caso figurativo de uma geração média mensal de uma usina solar. Né? Então, a gente vai ter aqui uma curva de geração mês a mês. Então, tem meses no ano em que ela gera mais, meses no ano em que ela gera menos. Então, se eu trouxer a realidade de um beneficiário que está com cota fixa, o que vai acontecer? Ele vai estar recebendo X% dessa curva de geração todo mês. Então, ao longo de um ano, ele está recebendo exatamente a mesma curva, né? Um reflexo daquela curva de geração daquela minha unidade geradora. E ele vai estar recebendo, né, uma fração daquela curva, mais o espelho, né, uma escala reduzida, mas ele tem toda a volatilidade mensal. Então, tem meses onde você tem uma geração, né, ele vai receber um crédito menor do que a média de consumo dele, ou vai ter meses onde ele vai receber um crédito maior do que o consumo dele. Então, nesse modelo de cota fixa, acaba que o cliente ele usa mais da mecânica de saldo acumulado, de acumular saldo e consumir saldo acumulado de uma forma cíclica anual, tá? Agora, quando a gente traz para a realidade da cota variável, o que acontece? Eventualmente, todo mês o gestor vai estar fazendo um ajuste
de cotas daquele beneficiário, visto que o beneficiário muitas vezes tem volatilidade de consumo grande, né? Ou seja, uma certa época do ano ele consome muito mais energia do que uma outra época do ano. Então, eu partilhar uma cota fixa com ele não necessariamente é o melhor modelo, por exemplo, né? E aí eu vou estar fazendo a administração da cota, ou seja, numa certa época eu vou te reduzir a participação naquela usina e numa outra época vou aumentar a sua participação naquela usina, é um exemplo, né? E até o nosso caso figurativo aqui, eu quero estar todo mês evitando acumular saldo naquele beneficiário, então eu vejo qual que é a minha previsão de geração, qual que é a previsão de consumo que aquele beneficiário vai ter e eu tento ajustar a cota o mais próximo do cenário ideal, né? Então vai acabar com que exista volatilidade sim entre aquilo que eu injeto e o que o meu cliente consome, se vai ter paridade ali da compensação ou não, né? Se ele vai gerar saldo ou não, mas acaba que o uso dele da mecânica de saldo acaba sendo muito menor, visto que a ideia aqui é o gestor realmente evitar que tenha saldo acumulado, e isso também facilita aí a gestão de cobrança daquele beneficiário, uma vez que aquele beneficiário quer sair, ele não tem um caminhão de saldo acumulado lá, por exemplo, tá? Mas bom, pessoal, agora aqui a ideia é a gente realmente tentar refletir a diferença entre cota fixa e cota variável, voltando às nossas discussões daquilo que a gente comentou com relação aos modelos de cobrança e os modelos de desconto. Então, o que a gente tem aqui? Aqui eu trouxe um caso onde a gente vai comparar justamente os modelos de cobrança com os nossos modelos de alocação. Então, quando a gente fala do modelo de cota fixa, é um modelo que o cliente ele vai estar recebendo sempre X% daquele excedente produzido por uma unidade geradora. Eu posso trabalhar as duas mecânicas de cobrança aqui, né? Eu posso trabalhar a mecânica com base no injetado ou eu posso trabalhar a mecânica com base no compensado. Então, ambos funcionam para eu fazer ainda assim o modelo de cobrança em cima da alocação de cota fixa. Agora, quando eu falo de cota variável, ou seja, eu vou ter liberdade de mandar mais ou menos energia para o meu beneficiário, acaba que na cota variável eu só consigo trabalhar um único modelo de cobrança, que é trabalhar em cima da minha base compensada. Por quê? Porque uma vez que eu tenho liberdade de mandar mais ou menos energia, eu não posso passar o risco, né, ou o meu cliente ter o risco de eu injetar muita energia de forma errônea para ele, e se ele estiver trabalhando na base de cobrança do injetado, ele vai ter que pagar pelo meu erro operacional, porque eu vou ter injetado um monte de créditos para ele, muito acima do que ele deveria consumir, do que ele consegue consumir, né? Então é por isso que quando eu trabalho com a mecânica de cota variável na alocação, eu não vou trabalhar um modelo de cobrança sobre o injetado, e sim sempre sobre minha base compensada, tá? E uma outra coisa legal da gente entender desses 3 pilares de precificação é que eu preciso definir primeiro o meu modelo de alocação, visto que ele define o meu modelo de cobrança, e por último eu venho para o meu modelo efetivamente de base de desconto, visto que para a base de desconto tanto faz qual modelo de cobrança eu estou, se eu estou no modelo de injetado ou no modelo de compensado. Então eu vou aplicar uma regra para chegar numa tarifa que vai ser cobrada, né, pelo gestor no final das contas, né, ou mais próximo disso, e aí eu aplico essa tarifa ou com base no injetado ou com base no compensado. Então meio que o modelo de desconto ele é inerente ao meu modelo de cobrança e ao meu modelo de alocação, tá bem? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa série de vídeos para explicar os pilares da precificação quando a gente fala de compartilhamento de créditos de energia. Então, as diferentes formas que eu tenho para olhar efetivamente da maneira como eu estou gerando benefício para o meu beneficiário e a maneira como eu vou administrar isso. Então, lembrando que as diferenças entre o modelo de cota fixa e variável, ele se dá muito do ponto de vista operacional, né? Ou seja, uma relação de complexidade e risco. Visto que uma vez que eu estou no modelo de cota fixa, eu não tenho tanta complexidade operacional, porque a minha lista de distribuição acaba não mudando de um mês para o outro. Mas eu tenho o risco de que se um cliente sai, ele abre um espaço específico naquela usina, né? Ou seja, ele abre X% de cotas naquela usina. Então eu sempre tenho que estar buscando clientes que vão acabar encaixando naquelas cotas que eu tenho disponíveis, visto que eu não consigo acomodar os demais cotistas que estão no regime de cota fixa. Então eu tenho uma complexidade maior de fazer a reposição de beneficiários de uma lista que está fechada, por exemplo. Agora, quando a gente fala do modelo de cota variável,
eu tenho muito mais flexibilidade do ponto de vista comercial, se um cliente sair eu conseguir repor, mas eu tenho muito mais complexidade operacional, porque eu tenho que estar cuidando daquela lista todo mês, eu tenho que estar evitando que meus beneficiários acumulem saldo de crédito, e existem períodos, por exemplo, que às vezes eu tenho um consumo ou uma geração desproporcionais. Então, por exemplo, né, um mês onde eu estou gerando muita energia, eu não tenho, por exemplo, cliente para consumir todo aquele excedente. Então eu vou necessariamente ou escolher, né, se eu vou acumular excedente em alguns beneficiários ou se eu vou acumular em todos os beneficiários, né? Então, administrar a cota variável te dá menos risco na operação, visto que você consegue lidar melhor com o seu pool de beneficiários, seu pool de unidades geradoras, mas ele te dá uma complexidade operacional muito grande, ou seja, sem um bom sistema para você fazer toda essa gestão, fica praticamente impossível de você administrar milhares de consumidores aí na sua carteira, tá bem? Bom, e aí a gente finaliza aqui nossa série de vídeos explicando aí os pilares da precificação, e nos nossos próximos episódios a gente vai estar falando aí de algumas questões mais estratégicas, que é trazendo um pouco desse conhecimento para o mundo real, né? Tentar entender realmente como que a gente olha para as tarifas compensadas atuais e aonde a gente consegue ter margens operacionais melhores ou piores. Então a gente vai estar entendendo cenários de rentabilidade ou mesmo de prospecção de mercados aí nas distribuidoras e nas tarifas que a gente tem aqui no Brasil. Tá joia? Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no nosso próximo episódio. Até breve. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!